Boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora Edir Conrado e hoje nós vamos trabalhar a linguagem conotativa e denotativa, certo? Sétimo ano. Então vamos ver ali. Toda aula a gente reflete uma frase, a de hoje é essa. Às vezes, ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Fernando Pessoa, um poeta português. Os objetivos da nossa aula hoje. Identificar efeitos de humor no texto, interpretar texto com auxílio de material gráfico, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de uma determinada palavra ou expressão. Lembrando, pessoal, que eu disponibilizei essa aula no Classroom de vocês, como aula invertida. Vamos fazer então uma retomada da aula anterior, que falávamos sobre comunicação e linguagem, que tem que lembrar que tem o emissor, que é quem transmite a mensagem, o receptor, quem recebe, e a mensagem em si, o conteúdo, o assunto, e um feedback sempre positivo ou negativo, mas não deixa de ser um resultado. Então a fala e a linguagem são elementos fundamentais na vida humana, pois são responsáveis pela nossa capacidade de nos comunicarmos uns com os outros. Através da fala e da linguagem, podemos compartilhar informações, podemos expressar nossos pensamentos, nossos sentimentos, formar conexões e transmitir conhecimento. Segundo Aristóteles, o objetivo principal da comunicação é a persuasão. O que é isto? É levar outras pessoas a adotarem o ponto de vista de quem fala. É eu tentar convencê-lo. Vamos para o próximo, então, para chegar na nossa aula. Então, nós vamos começar com essa tirinha aqui. Os dois personagens estão dizendo assim, Isaías, né? O amigo chegou e falou assim, Isaías, quebra esse galho para mim? Claro! Que bom! Preciso que, antes que ele terminasse de falar, veja o que aconteceu, e ele ficou... A personagem Isaías entendeu que o amigo pediu ou não? O que vocês responderam? Que não? Isso mesmo, ele não entendeu. Como ele entendeu o pedido? Ele entendeu na linguagem literal, no real, quebrar um galho, quebrar uma régua. Afinal, o que houve de errado na comunicação entre eles? O que ele queria de verdade? Né? Que o amigo lhe fizesse um favor. E ele não entendeu. Então a comunicação aqui foi falha, né? O sentido, agora vocês vão entender o que é sentido literal e sentido figurado. Há duas interpretações possíveis para a expressão quebrar um galho. Uma no sentido conotativo, né? E a outra no sentido denotativo. Isaías quebra um galho? Claro! Que bom, preciso que... Então, essa de quebrar o galho, literalmente falando, é o sentido denotativo. Agora, vamos ver aqui a diferença entre um e outro. Quebrar um galho é uma expressão muito usada no Brasil. É um jeito que nós encontramos de falar. E pedir para alguém fazer um favor. Então, esse é o sentido figurado da palavra. Esse é o sentido conotativo. E quando eu uso no sentido literal, dicionarizado, com o sentido do dicionário, é o sentido real, o sentido da palavra dicionarizado. No caso, quebrar um galho. Vamos para o próximo. Aqui, eu quero que vocês façam uma atividade no caderno de vocês. Vocês vão ler a charge e respondem em seu caderno. Então, aqui os personagens, um está olhando para o céu, né, pelo telescópio. O outro perguntou, está vendo o eclipse? Ele falou, não, são as minhas dívidas que estão nas alturas. A frase, são as minhas dívidas que estão nas alturas, está em sentido literal ou em sentido figurado? A frase encontra-se em sentido figurado, que não é real. Pois as dívidas altas, em sentido literal, não poderiam ser vistas no céu com um telescópio. Certo?
Alguma dúvida até aqui? Então vamos para a atividade 2. Nesse sentido, está vendo o eclipse? Não, são as minhas dívidas que estão nas alturas. O que provoca humor no texto é... Então vamos ver quais das opções, né? Por que a A é uma opção correta? O que provoca humor? O personagem procurar o eclipse e ver suas dívidas, né? A surpresa do personagem ao ver o céu limpo e sem eclipse? Não. O fato do personagem estar realmente observando o eclipse? Não. A confusão do personagem ao não entender o que é um eclipse? Também não. Então a melhor opção é o personagem procurar o eclipse e ver suas dívidas. Ele se distraiu, né? Ele deveria estar olhando o eclipse no telescópio, no sentido real, mas ele se distraiu e acabou vendo as dívidas. Quando as pessoas estão com algumas preocupações, né? Aqui, vamos entender melhor a atividade. O humor no texto, gente, é provocado pelo contraste. Então ali, quando ele falou que ele não estava vendo o eclipse, e sim estava vendo as dívidas, houve uma quebra de expectativa. Por isso que é o humor. Tanto que às vezes, o aluno falou que não achou graça. Realmente, então, o humor aí, no caso, está na quebra da expectativa. Nem sempre no sentido de dar risada. Certo? Então é no inesperado que aconteceu ali. Nesse conteúdo, os textos que lemos nesta aula são uma tirinha e uma charge. O que é uma tirinha? É uma história curta, né, em quadrinhos, geralmente 3 a 4 quadrinhos, e numa sequência, né? E elas podem ser engraçadas, podem ser divertidas, e histórias do cotidiano e até transmitir uma mensagem mais séria, mas sempre de forma muito rápida e direta. E também trazem situações do dia a dia com humor e crítica. Então, como nós trabalhamos a tira e a charge é um texto cuja intencionalidade principal é fazer uma crítica por meio do humor. Foi o que aconteceu ali, né? Caracteriza-se pela criatividade e abordagem de temas atuais relativos à política, futebol, economia, entre outros. Ela alia a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? A linguagem verbal, as palavras, e a linguagem não verbal, a imagem. O sentido figurado, conotativo das palavras é um dos recursos utilizados. Aqui, gente, eu fiz uma atividade avaliativa e vocês vão analisar. Eu já pedi para a aluna monitora passar as cópias para vocês, tá impressa, essa atividade. Vocês vão fazer na folha e daí vão me devolver. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, tá? Podem fazer. Vocês vão ler. Olá, me dá um refrigerante, por favor? Droga, essa tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. Abre, abre. Então, essa é a texto que vocês vão analisar. Qual é o sentido conotativo utilizado na palavra droga no texto, né? A alternativa abaixo, que apresentaria o sentido literal, dicionarizado, ou denotativo da palavra torcer de forma clara, sem causar confusão no entendimento da menina, seria... Aí vocês vão escolher a melhor opção. Faça ali na folha e me entregue, ok? Então vamos seguir. Enquanto ela recolhe, vamos aqui. O que estudamos na aula? Compreendemos o que é sentido conotativo, eu espero que vocês tenham realmente compreendido, e o sentido denotativo da linguagem. E nós verificamos isso por meio de uma charge e de uma tirinha. Trabalhamos os descritores D05, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, foto, etc. Mas nós ficamos, né, na charge e nos quadrinhos. E trabalhamos o descritor 16, identificar efeitos de ironia e humor em textos variados. Bora? As referências, da onde a professora pesquisou. E eu vou dar uma tarefa de casa. Lembra que nas aulas da semana passada, nós trabalhamos
um mapa mental, que vocês fizeram um mapa mental aqui, por sinal muito bom. Então vocês vão produzir um mapa mental no Canva do conteúdo trabalhado na aula de hoje, sobre linguagem denotativa e linguagem conotativa. E use sem moderação a criatividade. Tudo que tiver na mente de legal que vocês entenderam sobre o conteúdo. Bom trabalho! Esse é um exemplo de mapa mental, mas tem N tipos. Vocês estão livres para fazer da forma que vocês quiserem, que vocês lembrarem do que aprenderam do conteúdo. E aqui agora, vamos dar sequência então, até a próxima aula, né, gente? Eu quero trabalhar na próxima aula com vocês, figuras de linguagem. E aqui a frase para a gente fechar: quando o momento estiver complicado, agradeça. É Deus ajustando tudo para que as coisas boas possam te alcançar. Olha aí a linguagem conotativa, né? Misturado aí. Deus sempre o inspira ao melhor caminho. Acredite e vá. Muito obrigada. Sou eu. Espero encontrá-los na próxima aula, cheio de ânimos, e vamos aprender umas figuras de linguagem super bacanas. Conto com vocês. Beijos.